né? Já estamos no ar. Eu quero agradecer, então, o convite, né? Porque não é todo dia que chega um convite de uma pessoa tão especial. Que isso, Flávio, eu que agradeço pelo seu acolhimento ao meu convite, a minha ideia de bater um papo com você. E eu tenho muito carinho por você. E essa também acaba sendo uma oportunidade para a gente se reencontrar, né? Porque faz tempo, né? Faz tempo, né? Eu acredito que a primeira vez que eu te vi foi numa palestra. Exatamente, foi lá na galeria da nossa amiga Ângela Ferrari, através, Aliás, através da Luciana, né, Bonetti. isso, grande amiga, companheira de constelação. Um abraço para ela. Exatamente, meu beijo também aqui para a Luciana, para a Ângela. Ah, Bom, enfim, eu vou só compartilhar aqui, eu vou compartilhar a nossa live, daí a gente já começa. Vamos lá, compartilhar. a Cássia está lá assistindo. Se vier a pergunta dela, a gente não responde, tá? Não, dela não vale. Ela não vale, ela não vale. Da Elis também não, tá? Também não. Também não. Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, então, à minha casa, a casa do Flávio, né? A casa do Esta é uma um dos lados positivos aí das redes sociais, né, Flávio? Usar para o bem, né? E para quem não conhece o Flávio Verdun, o Flávio ele é terapeuta transpessoal. Daqui a pouco ele vai explicar o que significa esse termo. E tem Vai levar uma hora, hein? Oi? Vai levar uma hora. Vai ocupar uma hora para explicar isso. Bom, tenta resumir, então. Sim, sem dúvida. Você tem também especialidade em dinâmica energética do psiquismo, né? Sim. É cofundador do Centro de Terapia Holística, CTH, que é a primeira clínica holística do Brasil, Flávio. Isso, nós tivemos a sorte de. Havia alguns profissionais seguindo uma linha holística, de ver o ser humano como um todo, né? E nós tivemos a feliz ideia de juntar profissionais com o mesmo ideal e montar a primeira clínica holística. Isso foi em Valinhos, interior de São Paulo, ali pertinho de Campinas, em 1986. Faz tempo. Legal, Flávio. E o Flávio também ministra cursos aí de holismo e saúde, cromoterapia, cor de saúde, regressão, renascimento, vidas passadas. É facilitador de grupo, né? Aliás, o facilitador do grupo Meditação para uma Nova Era. E é formado pela Escola Pan-Americana de Arte, né? Formado aí em artes plásticas. Também desenvolve constelação familiar e hoje é diretor do Centro de Terapia Holística, que fica onde, Flávio? Hoje nós estamos desde agosto do ano passado, nós saímos de Campinas e mudamos para Águas da Prata. Aquele sonho de vir para o interior, mais para o interior, né? E criar galinha ainda não foi possível, mas está bem mais tranquilo, né? A 500 metros da minha casa eu tenho uma cachoeira, né? E estou vivendo, me adaptando com a quantidade de passarinhos, né? E coisas do gênero. Querido, o nome do nosso encontro é Felicidade não é o destino, felicidade é a viagem. Então, eu já quero colocar você numa enroscada e fazer uma pergunta fácil, né? Uma pergunta fácil de responder.
Defina a felicidade, Flávio, para nós. Eu diria que felicidade é pessoal. O que motiva uma pessoa, o que torna ela feliz, não torna outra pessoa. A felicidade ela é muito pessoal. Agora, existem alguns padrões que obedecem certas regras, mas, em geral, a felicidade não é, muitas vezes, é a linha do horizonte, né? Quando eu chego lá, a linha do horizonte já mudou de lugar, né? O que eu faria se eu ganhasse na loteria, né? Ou então, se você fosse feliz, o que você faria, né? Eu gosto de lembrar daquela historinha, Sérgio, do rapaz que entrou no metrô, né? Sentou, em seguida foi chegando mais gente, em cada estação foi lotando, até que entrou um rapaz cego. Ele cedeu o lugar dele para o cego, em seguida sobrou um lugarzinho do lado do deficiente visual, ele sentou do lado e começaram a conversar. Pô, mas como você sabe em que estação descer? Ele falou, vou contando, né? Já acostumei. A próxima é isso, a outra é aquilo, né? Na terceira eu vou descer. Legal, né? E nesse bate-papo ele diz, né? Eu seria a pessoa mais feliz do mundo se eu voltasse a enxergar, né? Queria voltar a ver o mar, o céu, o olhar das pessoas que eu amo e assim por diante, né? Conversaram mais um pouco e o rapaz que cedeu o lugar teve que descer, chegou ao destino dele, se despediram e ele saiu do metrô pensando, eu vejo, eu enxergo. E por que eu não sou a pessoa mais feliz do mundo? Porque não é o que te faz falta, né? Então, a felicidade ela é muito pessoal. Você não vai encontrar duas. Em terapia, né? A gente tem manuais, livros, cursos, mas a gente tem que levar que cada paciente é um universo inteiro, né? Exato. Há pouco tempo atrás, trabalhando uma regressão, uma coisa que mexeu muito com um paciente meu, eu falei para ele, olha, terminando a sessão, vai fazer alguma coisa que você goste, né? Ficamos nisso. Na semana seguinte, eu falei, e daí? O Flávio, saí do seu consultório e fui comprar 1 quilo de jiló. Porque eu amo jiló e naquela casa onde eu moro ninguém faz, se eu depender deles, né? E comeu quase que sozinho 1 quilo de jiló dele, né? Aí eu fiquei pensando, Nadir, a minha vida inteira, somando todos os jilós que eu já experimentei, acho que não dão 2, né? Então, assim, a felicidade minha talvez fosse comer uma caixa de chocolate, né? Mas não 1 quilo de jiló. Então, a felicidade é muito pessoal, cada um... O que a gente precisa, né, de tomar conta é o seguinte, às vezes eu boicoto a felicidade, eu tenho medo de ser feliz. Eu tenho medo que a minha felicidade vai ser um desrespeito para quem está do meu lado. Verdade. Né? Então, uma das frases que eu peço normalmente para a pessoa dizer é assim, a minha felicidade atual não é um desrespeito para com ninguém. Eu posso estar contente, eu posso ser feliz, eu posso, porque a pessoa é feliz no dia seguinte já não está mais. Ela não mantém, ela não sustenta a felicidade. Né? Quando a felicidade é para ser mantida. Eu tenho uma... Não é todo dia que a gente acorda feliz da vida. Você sabe disso. Tem dia que a gente acorda e parece que o peso do mundo está nas costas da gente. Né? Eu tenho uma sequenciazinha. Eu começo o dia com um mantra chamado Om Namah Shivaya, que me dá muita paz. Mas se eu estou precisando de gás, ele não vai me dar gás. Né? Aí pode ser que entre a escola de samba unido não sei da quanta, no som ali, a sala da minha casa vai virar a Marquês de Sapucaí, vamos embora e vamos buscar uma alegria e uma felicidade. Ela está acessível, é um estado mental. Né? E
também não gosto daquelas pessoas que são eternamente felizes. Né? Tem alguma coisa errada. Né? Eu me lembro de um livrozinho muito indicado pelo Colégio das Freiras, que era a Poliana moça, a Poliana jovem, a Poliana. E a Poliana era encantada, né? Ela quebrava um braço e ela dizia: graças a Deus, eu quebrei um braço só. Eu falei: meu Deus, eu não sou assim. Né? Eu sou normal. Né? Eu também tenho meus altos e baixos, também tenho minha preocupação não só com o governo, como com a saúde, como com a pandemia. Como que nós estamos enfrentando isso? Né? Então, algumas válvulas de escape deixaram de existir. Shopping é uma válvula de escape. Né? Encontrar com os amigos no barzinho é uma válvula de escape. Parou, não posso. Né? E aí, o movimento dentro de casa condensa, fica mais pesado, porque a convivência fica mais densa. Né? Sem válvula de escape, a coisa pressiona mais. Eu costumo dizer que, bom, não existe alegria eterna e nem tristeza que dure para sempre, né? Sim, sim. E você deu exemplo aí de colocar a felicidade na linha do horizonte. Realmente, a linha do horizonte nunca chega, né? Porque o ser humano, ele é assim, no dia que ele realiza alguma coisa, que conquista alguma coisa, e que aquilo lhe traz muita felicidade, pode ter certeza que no dia seguinte ele vai inventar outro sonho, outra meta e vai querer outras coisas, né? Então, a sua fala veio muito ao encontro do que eu acredito. Uma vez, Flávio, antes da gente falar rapidamente sobre essa experiência surreal que nós estamos vivendo, eu só quero compartilhar com vocês que eu ministrei uma palestra uma vez em Itatiba, na PAI de Itatiba, do meu jeito, né? Contando piada, contando algumas histórias, né? Que ao meu ver são engraçadas, embora muita gente pode interpretar como dramática, mas eu acho que o senso de humor e a ironia são ótimas ferramentas, né, para a gente viver bem. Sim. E aí, no final da palestra, eu abri para a pergunta. Cara, olha, foi a pergunta mais difícil de responder, tanto que eu precisava de um tempo para pensar, e aí eu usei uma estratégia que eu devolvi a pergunta para a pessoa. A moça perguntou assim: Sérgio, qual é a receita da felicidade? Poxa, só isso, né? Não existe, né, Flávio? Porque, não, e é pessoal. Aí eu devolvi, exato, aí eu devolvi a pergunta para dar um tempo, né, para eu poder articular uma resposta, pelo menos, satisfatória. Sim. Eu perguntei para ela: e quem falou para você que eu sou feliz? Da onde você concluiu isso? Aí ela falou assim: o jeito que você contou as suas histórias, tá na cara que você é feliz. Eu falei: não, sim, eu estou feliz aqui nesse momento. Sim. Aí, afirmar que eu sou feliz plenamente, aí eu já não posso dizer. Sim. E aí a gente acabou conversando lá por uns 5 minutos, pelo menos ela saiu de lá com algumas provocações na cabeça, sabe? Sim. Porque não tem receita, né, Flávio? Não tem receita. É bom quando a gente faz a pessoa sair ou do consultório, ou de uma palestra, com uma coleção de interrogações, né? É melhor sair com mais... É melhor sair com mais perguntas do que com algumas respostas, né? Sim. Não, respostas prontas, eu costumo dizer que eu prefiro minha coleção de pontos de interrogações do que a minha coleção de exclamação, que são bem poucas, né? Então, o resto tudo é transitório, tudo muda,
tudo é questionável, né? Sim. Eu acho que eu descobri que é muito melhor aperfeiçoar as perguntas do que viver buscando respostas. Flávio, qual a avaliação dessa experiência que nós estamos passando no campo da saúde mental? Saúde física, a gente já sabe todas as orientações, mas o que você fala dessa oportunidade que nós estamos tendo de rever alguns conceitos, né? Saúde mental, enfim. A sua avaliação rápida aí, por favor. Sim. Né? Só para terminar o exemplo anterior, para encerrar, eu queria dizer para você que eu ouvi de um paciente uma coisa que eu jamais pensaria que eu ouviria. Ele me dizer: a minha infelicidade começou no dia que eu ganhei na loteria. Eu falei: mas é o sonho de todo mundo ganhar na loteria. Ele falou: pois é, mas para mim só deu tudo errado. Né? Aí ele foi exemplificando e contando. Mas é aquela coisa, a gente tem uma fantasia, rico não tem problema, se você ganhar na loteria você vai ser feliz. Aí o exemplo dele foi fantástico. A minha infelicidade real começou porque me afastei da minha mulher, meus filhos estão viajando, não sei nem que parte do mundo estão, e perdi a família, perdi o contato, perdi. E a gente era tão feliz e não sabia. Essa frase, eu era feliz e não sabia, a gente vai voltar nela mais adiante. Mas vamos lá, a saúde mental. Né? O que é a saúde? Né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente ampliou. Não é só não estar doente, é ter qualidade de vida. E nós estamos vivendo uma situação, em especial no Brasil, muito questionável. A gente está muito preocupado como nós vamos sair dessa crise, como nós vamos enfrentar a economia, os relacionamentos. Recentemente eu ouvi de um parente que ele foi negociar o aluguel. Ele tem uma oficina e ele foi negociar o aluguel porque a oficina está fechada. E o proprietário da oficina, uma pessoa de muito bom senso, falou para ele: você paga durante 6 meses só o IPTU, só um imposto relativo ao aluguel. Você não vai pagar aluguel porque você não está ganhando. E se você sair, eu não vou ter para quem alugar nesse momento. O imóvel vai ficar vazio. Então, eu vou considerar que o imóvel vai ficar vazio por 6 meses, daqui a pouco você volta e recomeça. Mas daqui 6 meses a gente conversa, se a situação voltou ao normal, a gente volta ao lugar normal, se não, não. E é isso que nós vamos ter que aprender com esse momento de saúde, a negociar absolutamente tudo. A negociar aluguel, a negociar emprego, a negociar atividades. A gente tem que ter um bom olhar para a vida, um bom olhar para os relacionamentos, e vai mudar, tem que mudar, é a única saída. Essa crise toda só se justifica, e ela é mundial, ela não é brasileira, para que a gente aprenda a negociar, aprenda a conversar, aprenda a cuidar. E a saúde, ela abrange um estado de felicidade. Não adianta eu não ter nenhum quadro de saúde, eu estou bem de saúde, mas minha qualidade de vida não está boa. Né? Eu tenho que estar bem. De que maneira? Em todos os aspectos. Físico, emocional, e eu considero espiritual e energético. Tá? Essa é a minha visão holística do ser humano. Físico, energético, psíquico e espiritual. E isso, Sérgio, funciona como se fosse aquele joguinho de dominó. Se um cai, os outros vão juntos. Se eu tiver um desequilíbrio emocional, isso vai atingir meu físico. Se eu tiver muita preocupação, vai pegar meu estômago. Quantas doenças a gente sabe que são de fundo psicossomático? Todas. Eu não tiro a cabeça para pegar uma gripe. Agora, tem gente que usa isso como um meio. Né? Você cura de uma doença, vai desenvolver outra, porque ela tem um vínculo com a doença, ou com o papel
de coitada, do papel de ser tratada, do papel, né? Todo mundo tem uma tia que, quando liga para ela, né, essa tia começa a reclamar. Ah, é porque é minha coluna. Ah, é porque é minha dor. Aí você é preocupado, fala, tia, você foi no médico? Ah, não, isso foi no mês passado. Né? Poxa, né? Mas precisa desse papel, precisa dessa identidade com a doença. Né? Eu perdi a sua imagem, Sérgio. Não. É eu que coloquei você no quadro inteiro. Fica tranquilo. Ah, tá bom, tá bom. É que me colocaram sem avisar, mas tudo bem, tá ótimo. Desculpa. Eu sou assim Não, mesmo. vivendo e aprendendo aqui. Eu, em termos de tecnologia, você sabe, né? É zero à esquerda. Eu sou Mas assim mesmo. voltando. Eu adoro pregar peça dos outros. Opa, isso eu sei. Agora, voltando, Sérgio, né? Eu sei que, mesmo se eu quisesse, eu não vou para uma consulta de rotina. Não estou podendo, não quero me expor. Eu fico imaginando o quanto de preocupação eu vou ter num consultório. Eu não tenho nenhum atendimento presencial. É tudo via Skype, tudo via chamada de vídeo. Funcionando super bem, né? Eu já sabia que havia já no paralelo uma série de atividades, com atividade de vídeo funcionando, né? Eu falei, não, a terapia vai funcionar. Há um ano atrás, quando mudei para Águas da Prata, todos os pacientes de Campinas passaram a ser atendidos pela Skype e deu super certo, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento delicado da saúde, as pessoas estão mais preocupadas, mais ansiosas, mais afloradas, né? E é hora justamente da gente poder administrar isso, porque a gente está sem fuga, né? As pessoas estão comendo mais, bebendo muito mais, né? Então, assim, tenha consciência. Eu estou estressado. O outro que está do meu lado também está. Minha mulher está estressada também. Né? Todos nós estamos vivendo uma coisa inusitada. Nós nunca vivemos isso antes. Não temos experiência de falar, já passei por isso e sei que é assim. Então, todo mundo está na primeira viagem. Né? Pode dizer. Verdade. E aqui, ó, concordo com você, Flávio. A Miriam, lá de Paraty, ela fez uma observação muito interessante, ó, que um bom mecanismo também é ficarmos dentro do essencial. Descobrimos o que é prioridade e o que mais valorizamos. Ela tem razão, né, Flávio? Ela tem razão, né? E vou te dar um exemplo simples, né? Eu estou conversando com você num laptop novo, estou inaugurando ele, né? Legal. Que eu estava precisando da minha ferramenta de trabalho. O outro, de vez em quando, fazia uns barulhinhos estranhos, saía do ar, entrava, e tem mais de 10 anos de uso. Eu falei, está na hora de investir, né? E falei com a Cássia, falei, poxa vida, mas eu vou gastar esse valor? Ela falou, o que você economizou de cafezinho nesse período dá para pagar. Eu sou apaixonado por café e, consequentemente, veio o cachimbo, você sabe disso. Mas eu sou apaixonado por café e estava falando, é verdade, né? Não dá para pagar exatamente o valor do negócio, mas já dá para dar uma boa entrada. Aí comprei, né? Está aí instalado, funcionando, pago, está tudo certo. Então, eu sinto assim, né? A simplicidade, ela é difícil das pessoas aprenderem, né? Principalmente quando a gente lida com o novo rico. Ele nunca viu aquilo. Sabe aquela coisa que nunca viu mel, se esbalda, né? Então, o novo rico, ele é mais difícil, ele usa o consumismo como muleta. Se ele está insatisfeito, ele vai. Eu já tive pessoas, pacientes, que tinham mais de 300 pares de sapato. Não me consta que ela seja uma centopeia para usar tanto sapato de uma vez, né? Usando um par de cada vez, chegou ao cúmulo dela falar, Flávio, chegou ao cúmulo de eu comprar 2 pares idênticos, né? Sem necessidade. Quando eu cheguei, eu falei, mas eu acho que esse eu já tenho, e tinha, né?
Então, assim, o consumismo como válvula de escape, o ter mais do que precisa. Por exemplo, supermercado, aqui a gente faz uma listinha, manda para o supermercado, ele entrega. É diferente de você estar no corredor. Você vê um produto novo, você vê alguma coisa que você não conhecia, você acaba consumindo alguma coisa muito mais, né, tendo oportunidade. Eu não sei se como foi sua infância. A minha tinha uma marca de queijo, né? Sim. Como é que chama esse queijinho? Pequenininho? Tinha uma conga, né, no pé. Um par de conga só, né? Isso. Ter... Hã? Tipos de queijo, tipo de pão. Né? Queijo era meia cura, acabou. Marca de café era uma e acabou. Hoje você tem centenas de opções. Com cafeína, sem cafeína, café com isso, com aquilo, né? E assim por diante. Então aumentou muito a nossa opção de escolha. E aumentou muito o nosso consumismo desnecessário. Aqui, desde que nós mudamos para Águas da Prata, nós transformamos o jardim que tinha no fundo em horta. Então, hoje eu almocei, né, couve plantada na nossa horta. Antes de ontem foi alface que eu plantei e eu colhi. É um outro sabor. Te liga à terra, te liga à natureza. Você vê o processo acontecer, né? E é um contato que nós perdemos. Tem muita criança que acha que o leite vem da caixinha, não vem da vaca. Nós precisamos tomar consciência de que a simplicidade continua sendo um bom caminho, né? Há 8 anos eu sou meio vegetariano, né? A Cássia é vegetariana e eu não acho justo pedir para ela cortar um bife para mim. Se ela é vegetariana, ela não gosta de ver o bichinho sofrendo. Eu vou pedir para ela cortar um... Não. Né? Então, me tornei vegetariano também. E foi uma boa escolha. Né? Então, algumas coisas a gente vai simplificando na vida, vai ponderando, né? E vai procurando o caminho do equilíbrio. Eu acho que o caminho do equilíbrio, ele nos faz pensar. Né? Ele nos faz refletir. Flávio, eu quero te perguntar se o consumismo tem uma relação direta com a depressão, que é o mal do século, tá? Só que antes, eu quero pedir licença, eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu vi o comentário da Miriam, lá de Paraty, e acabei de lembrar de uma coisa, Miriam, eu quero fazer um exercício com vocês de empatia. A Miriam, ela é audiodescritora para pessoas cegas. Sim. E, por enquanto, as minhas lives ainda não têm o recurso para as pessoas surdas. Infelizmente, eu estou tentando aí procurar um meio para colocar pelo menos legenda, né? Mas em relação às pessoas cegas, por que eu estou falando isso e lembrei de empatia? Porque quem é cego e está assistindo a nossa live agora, ela fica imaginando como que é o Flávio. Então, rapidamente, Flávio, olha que interessante. Até eu convido as pessoas a fecharem os olhos, né? Então, na tela, ela está dividida em duas partes. De um lado, eu estou de moletom preto, com listras brancas, e um biombo atrás de mim. E o Flávio, aí, para quem não me conhece, eu uso óculos, né? Sou gordinho, fofinho e tal. E o Flávio tem cavanhaque, está de blusa preta, está na sala dele, e eu estou vendo aqui 2 quadros atrás dele, na parede. Então, Flávio, a minha fala, porque você sabe que eu sou
ativista na causa da inclusão e da acessibilidade, né? A causa das pessoas com deficiência. Então, é por isso que eu pedi licença para você para fazer esse exercício de empatia e a gente se colocar no lugar aí das pessoas cegas que eu fico imaginando como que é o Flávio, como que é o Sérgio. Tá bom, querido? Flávio, depressão. Cara, tem muita gente com depressão, Flávio. O que está acontecendo, cara? E você acha que o consumismo tem relação com a depressão? Total, total. Né? Eu não vou nem falar o ano, mas na minha formatura, lá no meu último ano de faculdade, faz muito tempo, eu fiz uma pesquisa que é válida até hoje. Eu liguei a televisão no horário nobre, que naquela época era das 6 da tarde às 9 da noite, e fui marcando todo anúncio que passava. Fiz uma lista de tudo que é anunciado no horário nobre. Tirando o queijinho e tirando o chinelo, o resto, tudo mais eu não podia comprar. Era carro, era viagem, era roupa não sei da onde, era... Então, você é bombardeado todo dia por uma quantidade infinita de produtos que a gente não pode ter, que não pode consumir. Isso gera o quê? Uma certa depressão. Eu gostaria muito de ter, eu gostaria de comprar, eu gostaria de fazer, né? E aí, eu saio, falo assim, vou me dar um carro novo. Chego lá no lugar que vende o carro, não tenho dinheiro suficiente para comprar. Ah, tudo bem, mas já que eu estou na rua, vou me dar pelo menos um computador novo. Aí eu vejo o preço, também não vai caber no orçamento. Um celular, se bem que tem celular hoje que está mais caro que computador. Ah, também não. Ah, então eu vou comer um sanduíche, pago o estacionamento e vou embora. Né? De qualquer maneira, você faz parte de uma rede de consumo. Não importa se você teve dinheiro para comprar o carro ou se você foi lá, comeu o seu sanduba e pagou o estacionamento. Você consumiu. Existe uma indústria que te empurra para o consumismo. Existe uma indústria que já que você está triste, está chateado, toma medicamento. Dificilmente, Sérgio, você vai ver um filme que fala bem de um terapeuta. Por quê? Porque a gente não prescreve, a gente não está a serviço de laboratório algum. Agora, filme que mostra terapeuta louco, está cheio. O terapeuta é mais louco que o paciente, e assim por diante, né? Então, eu acho que não é de interesse do capitalismo, né? Eu falo que antigamente a gente tinha o capitalismo, o socialismo, o comunismo, etc. Hoje a gente tem o capitalismo e o capitalismo selvagem. Né? E o capitalismo, você se frustra se você não consome, se você não tem, se você não pôde comprar. Né? E às vezes a gente compra, como disse a nossa amiga de Paraty, a gente compra sem necessidade. E se eu não comprar? Eu estou há mais de 4 meses sem entrar num sebo. Eu adoro o sebo. Né? Eu estou há 4 meses sem sentar num café. Né? Eu tenho uma maquininha aqui em casa que faz um café muito parecido com aquele que tem lá, mas é gostoso sair, é gostoso olhar, é gostoso sentar fora. Né? Em Poços de Caldas tem um café que fica numa praça, onde eu sento na praça e vou cachimbar depois do café, é muito gostoso, muito acolhedor. Então, Sérgio, nós estamos vivendo uma crise de não poder sair para consumir. E quando a gente pede pela internet, a gente perde o essencial, a gente não cumpra o supérfluo. Né? Então, eu acho que é uma coisa que veio para ficar, para a gente pensar.
eu estou consumindo menos e estou vivendo. Né? A não ser as pessoas que estão muito desequilibradas, que estão atacando a geladeira. Né? Trabalhar em casa, fazer home, é muito interessante. Né? Mas no trabalho não tem aquela geladeirinha do lado que você levanta e ataca ela a todas as vezes. Né? A Marisa colocou uma coisa, né, que aumentou o número de homicídios. Né? É verdade. Né? Então, a agressão dentro de casa aumentou? Né? Sim, por quê? Porque o Pablo de Escapa era o boteco da esquina. Aumentou muito o número de separação. Porque foi a coronavírus que fez eles separar? Não, a relação já era ruim. Eles só não conviviam. Tá? É a diferença que eu faço entre casa e lar. Eles tinham uma casa, mas não tinham um lar. Né? O lar é onde tem amor, onde tem carinho, respeito, consideração. Né? E as pessoas estão se descobrindo. Nossa, mas essa pessoa é agressiva. Nossa, quanto era agressiva. Colocou em risco. Vamos providenciar um caminho. Não tem que ninguém matar, ninguém morrer. Né? Eu fiz uma palestra no ano passado, final do ano passado, sobre suicídio. Né? E aumentou o suicídio agora também. Né? Sem falar de uns velhinhos que eu conheço que acho que estão procurando se matar quando sabe que tem um corona lá fora e sai. Isso é tentativa de suicídio. Não é teimosia, é tentativa de suicídio. Né? Então, assim, sério, você sabe que a vida é apaixonante. Eu preciso ter boa vontade. Problemas vamos ter. O Sérgio tem problemas? Tem, o Flávio tem, todos nós temos. Saber administrar esses problemas, saber conduzir o que é meu, o que não é. Né? Às vezes eu preciso devolver ao remetente. Às vezes eu tenho um problema que não fui eu que criei e eu estou carregando ele. Então, quem foi que introduziu esse problema na minha vida? Eu vou devolver ao remetente. Não é meu. Estou carregando uma coisa que não é minha. E o quanto é importante a gente devolver ao remetente tudo aquilo que a gente carrega, tudo aquilo que a gente... Né? Eu costumo dizer que na minha casa é como se fosse um país. Aqui tem o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, o Ministério... Tem vários ministérios aqui, né? E a gente só tem 2 pessoas para exercer as atividades. Então, o que não está na mão da Caixa está na minha mão. Né? E vamos tentar resolver da melhor maneira. Mas de acordo com os nossos valores, de acordo com os nossos princípios. Né? Você não vai sair lá fora só porque saiu uma notícia que a gente pode sair. Eu vou sair a hora que eu sentir segurança para sair. A hora que eu me sentir convencido que, tá bom, eu posso sair. Da mesma maneira, Sérgio, da vacina. A vacina vai chegar, vai ter muita gente correndo atrás da vacina. Eu vou segurar um pouco mais. Eu quero observar. Né? No passado, teve uma vacina de gripe que mais matava do que protegia. Aí suspenderam a aplicação da vacina para a terceira idade. A Marisa perguntou se a fé ajuda. Né? Marisa, eu diria o seguinte, depende de cada um. Porque tem gente que chama de fé alguma coisa que não é fé. É fanatismo, quando você acha que a sua religião é a única correta, você não tem uma religião, você tem um fanatismo. Né? Então, em geral, a fé ajuda e muito. E muito. Né? É muito difícil para mim, às vezes, permitir com um paciente que é ateu para que ele tenha fé. Né? Mas, no fundo, ele acaba dizendo, eu sou ateu graças a Deus. Né? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a fé ajuda, a fé impulsiona, e a fé é um dos alicerces aí que ajuda bastante. Sabe, Flávio, aproveitando o gancho aí da Marisa, que ela falou sobre fé, eu tenho uma concepção e até uma analogia, uma metáfora para explicar sobre a fé, porque ela também está diretamente relacionada, diretamente ligada ao autoconhecimento. Por que eu estou falando isso? A fé, para mim, é como um passarinho
que senta, um passarinho pesado, um pássaro pesado, que senta num galho fininho, e ele não tem medo que aquele galho vai quebrar. Mas sabe por que ele não tem medo? Porque ele sabe voar. Sim. Entendeu? Ele se conhece e ele sabe do potencial dele e da capacidade dele de voar. Não é que ele tem fé, não, o galho não vai quebrar. Não é isso. Ele tem fé, é que se quebrar, ele sabe voar. Sim, legal, né? Muito, muito, né? E a Kátia mandou uma pergunta sobre autoconhecimento, que seria o primeiro passo para conviver bem consigo, né? Essa é a essência da terapia, né? O autoconhecimento é essencial. Eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer a minha dinâmica. Por exemplo, eu tenho uma dinâmica que eu vou falar baixinho para ninguém ouvir aqui em casa. Mas eu sei que quando eu estou com fome, eu fico inquieto, eu fico nervoso. Pareço criança, sabe? Criança dando birra porque está com fome. Então, me conhecendo, eu dou uma disfarçada, tapo a cozinha, vou olhar na geladeira, mas eu me conhecendo, eu sei como agir. Se você tem uma empresa, você vai chamar um auditor externo que vem, analisa a tua empresa e vê onde você vai investir. Se você é uma pessoa que busca, você vai chamar um terapeuta. Vamos olhar, analisar e ver o que eu preciso mudar, o que eu preciso carregar, onde é que eu posso transformar, onde é que eu posso mudar. E aí vai, Sérgio. Os caminhos são muitos, o autoconhecimento, ele exige uma coragem de você não ter medo de se reconhecer. E uma disposição também, né? Sim, sim. Né? Parece que as pessoas hoje estão pagando para não se conhecer. Então, é mais fácil beber, então você vê um abuso pela bebida, é mais fácil usar droga, qualquer muleta é melhor do que o autoconhecimento para eles. Né? São aquelas pessoas que falam, eu jamais faria terapia. São as que mais precisam se conhecer. É cheio de preconceitos, mas os preconceitos são para se defender. Né? Então, eu acho que autoconhecimento é fantástico. Há uns anos atrás, eu estava escrevendo um livro que estava virando um livro de autoajuda. Né? Aí eu falei, não vou escrever um livro de autoajuda. E parei, não vou escrever. Livro de autoajuda eu me nego. Né? Só completando, o livro que não autoajuda também não autoatrapalha. E por falar nisso, eu queria uma chamada sua. Teu livro ainda está à venda, se as pessoas se interessarem, como é que pode fazer? Tá sim, eu tenho aqui. É só entrar em contato comigo. Não entendi. É só entrar em contato comigo diretamente ou no site paiderodinhas.com.br. Sim. É interessante que você conta ali desde o princípio, né? Até a Lavínia está com 8 anos, é isso? 10 anos agora. No livro, eu terminei o livro quando ela fez 8 anos. Sim. Eu achei interessante ela falar que ainda não leu porque é grosso. Exato. Aliás, ser pai foi uma das grandes realizações sua e minha. Tá? Eu me lembro quando peguei minha filha no colo a primeira vez e falei, você é muito louca, vir para esse mundo poluído, bombardeado, me escolher de pai, você é muito louca. Né? Mas tudo bem, seja bem-vinda, quem sabe junto a gente consegue mudar alguma coisa nesse mundo. Então, acho que você deixa bem claro, assim, a felicidade sua e o quanto completou e completa a tua jornada. Eu acho que você não seria o mesmo se você não fosse pai. Então, eu também não. A paternidade é a maior aventura que o homem pode ter na vida, né? É uma escolha. É uma escolha, entendeu? Eu fiz essa escolha com a minha esposa, né? Porque é uma decisão conjunta, claro, né? Sim. E nós escolhemos ser pai e ser mãe. E é muito bom. É muito bom.
A Marisa fez uma pergunta, Sérgio, sobre como lidar com as máscaras e com as sombras. Tá. A gente tem que entender que máscara não é uma coisa totalmente ruim. Tem um lado da máscara que ela é extremamente positivo. Por exemplo, uma pessoa que está depressiva, eu falo para ela, vai trabalhar. Porque ela é obrigada a levantar, tomar banho, senão ela vai ficar de pijama o dia inteiro. Se maquiar, se arrumar, colocar uma máscara e ser simpático com o cliente. Pois não, o senhor já foi atendido. É uma máscara que tira ela da zona de conforto. Tá? Então, todos nós temos máscaras, todos nós usamos máscaras. Há pouco tempo atrás, fiz uma palestra na Unimed, tinha 850 pessoas, e quando eu desci do palco, veio uma moça conversar comigo e falou, eu sou do jornal da empresa, queria te fazer algumas perguntas. E eu falei para ela, pega leve, porque eu sou tímido. E ela falou, tá bom, você estava lá em cima do palco, no microfone, com 800 pessoas, e você é tímido? Foi aquilo lá é um papel. Aquilo lá é como se fosse uma máscara. Não sei se ela já tinha feito teatro ou não, mas é mais ou menos isso, é uma interpretação. Faz parte do Flávio? Faz. Né? O Sérgio Palestrante faz parte dos vários papéis do Sérgio. O Sérgio é palestrante, o Sérgio é pai, o Sérgio é marido, é amigo, é radialista, é escritor, é artista plástico. Não, a gente não vai parar tão cedo. Mas a gente é esse todo. Né? Então, e todos nós, né, respondendo marido, todos nós temos sombras. Sombras são aquelas áreas que não são muito bem claras para nós. Né? Por exemplo, é difícil uma pessoa que já tenha trabalhado a morte e o morrer. Então, ela tem sombras com relação a isso. Ela tem medos. Tem perguntas que a religião não responde. Tem coisas que nos causam bastante segurança. Então, é justo que eu, para isso, tenha uma região de sombra. O que eu não posso é fazer essa sombra caminhar comigo. Sérgio, sabe desenho animado? Que quando você caminha, a nuvenzinha vai junto? Você corre para lá, a nuvenzinha corre atrás de você? Vira isso. Não pode. Sombra pede terapia. Deixa eu entender do que é composta essa sombra. Por exemplo, um exercício prático, põe sua sombra numa poltrona, senta em frente a ela e conversa com ela. O que você quer comigo? O que você está fazendo na minha vida? Vamos entender. Né? Dia desse, quase que eu apanho de uma paciente minha, porque eu pedi para ela ficar amigo da enxaqueca dela. Eu mato ela se ela aparecer na minha frente. Eu pego ela pelo pescoço. Eu falei, não. Se a gente não entender que ela vem na sua vida por algum motivo, por alguma razão, e você ficar sempre agredindo, ela vai continuar aí. Né? Ou então eu pedi para ela, né? Sua dor de cabeça tem um formato, um tamanho, uma cor. Aí ela falou, é do tamanho do Maracanã. Né? Olha a dor de cabeça dela, do tamanho do estádio do Maracanã, ela é do Rio de Janeiro. Né? E aí eu falei, vamos mudar de cor, para diminuir o tamanho, mudar o formato. Ele trabalhou até virar uma bolinha branquinha, parecida com bolinha de ping-pong. Aí eu perguntei, cadê a dor de cabeça? Foi embora. Sem medicamento. Qual laboratório que vai me patrocinar se eu tiro a dor de cabeça de um paciente só com palavras? Né? Então é interessante a gente perceber que laboratórios e medicamentos são essenciais. Você sabe que falta no Brasil muito médico, a gente tem menos hospitais que a gente precisaria, mas a gente tem 3 vezes mais farmácias do que precisaria. Farmácia, hoje em dia, você tem o atendimento lá no fundo, e para chegar na farmácia, você tem uma cestinha para fazer compra como se fosse no supermercado. E não é medicamento. Você não precisa daquilo. E compra. E consome. E vai. Cada dia mais. Né? É um mercado que só cresce, né?
Eu lembro que algumas áreas de Campinas, né, uma delas tinha uma videolocadora, que virou livraria e, por final, fechou. Né? E no lugar dela abriu o quê? Uma farmácia. Então, assim, nós estamos vivendo uma fase em que as pessoas estão mais doentes. É para a gente ter mais qualidade de vida, é para a gente viver mais em paz, mais em harmonia. Né? A Daniela está fazendo uma pergunta interessante também, né? Isso, a Dani, que é a minha amiga de Ribeirão Preto. Beijo, Dani, saudade de você. Você poderia comentar o questionamento dela? Posso, né? Eu tenho um instinto de fugir do que eu não conheço. Isso é natural. Por exemplo, eu atendo muita gente com medo. Né? Os animais têm medo. Então, não é um sentimento humano. Ele é instinto. É um instinto de sobrevivência, né? Isto. Né? Então, quando esse medo... Eu tenho que ter medo de enfiar o dedo na tomada. Vai me dar um choque. Tenho medo de atravessar a rua sem olhar. Vou ser atropelado. O medo faz parte do ser humano, da preservação da espécie. Exagerado, ele tira a qualidade de vida. Tá? Então, eu tenho que ter um medo sob controle. Não é muito alto, não é muito grande, não é muito pesado, mas saber lidar com o medo, porque o medo é essencial na vida. Né? E como é que eu encaro esse medo? Dimensionando ele. Né? Se o meu inconsciente tem medo de sair à noite, eu tenho um evento à noite, eu vou ter que lidar com esse medo. Se eu não quero ir, eu aumento o meu medo e falo, não posso, estou travado. Né? Normalmente, o inconsciente, a gente precisa conversar muito, ser muito amigo do inconsciente. É lá que mora a maior parte das nossas dificuldades, das nossas limitações, das nossas dores. Né? Eu preciso perder o medo de me conhecer. Né? Perder o medo ou aceitar que eu posso gostar de partes minhas e tem partes minhas que eu não gosto. Quantas vezes eu ouço a pessoa falar assim, puxa vida, Flávio, mas eu estou agindo igual ao meu pai ou igual à minha mãe, e eram atitudes que eu não gostava. Mas quais outras escolas você teve? Né? Então, a gente vai moldando assim que nasce com a família, depois com a escola, matando aula a gente aprende muito também, né? Na escola, com a turminha, e você sabe disso, o quanto é importante essa socialização nossa. Mas quanto mais eu me conheço, mais fácil de percorrer esse trajeto. Sim, eu costumo dizer que a gente não pode olhar para o medo de baixo para cima. Né? Nós precisamos olhar para ele, nessa relação com o medo, olhar para ele de cima para baixo. Você Sim. falou agora há pouco da importância de dimensionar, né, o medo, né, ou os medos. Sim. E tem medo que é imaginário, né, Flávio? É algo que, no processo de autoconhecimento, de repente você descobre que é um negócio bobo, né? Bobo e sem importância, né? É que domina de uma certa forma que a pessoa vira escravo do medo, né? Oi, pode falar. Quando criança, você olhava embaixo da cama para ver se tinha bicho-papão ou não? Eu não olhava porque eu não conseguia, né? Mas eu tinha curiosidade. Pedia para alguém olhar para você. Eu pedia para alguém perguntar. Mas sabe que eu tenho medo da infância? Que eu lembro, eu ia na casa da minha avó, na fazenda, e ela tinha um quartinho. Eu sempre ia, a maioria das vezes, à noite, visitar ela. Os avós maternos. E ela tinha um quarto que ela passava roupa. E não tinha porta, tinha uma cortina. Cara, eu lembro até hoje que eu ficava olhando para aquela porta
imaginando o que será que tinha naquele quartinho, mesmo sabendo que ela usava para passar roupa. Porque a cena era assim, era aquele quarto escuro, parecia um buraco negro para algum lugar, para outra dimensão, e aquela cortina roxa que balançava, sabe? Cara, eu morria de medo daquilo lá, eu guardo até hoje, isso daí, acredita? Sim, sim. Hoje em dia, as camas das crianças são aproveitáveis embaixo, né? Não tem nem lugar mais para fantasma se esconder, né? Porque a parte de baixo da cama agora é gavetão para guardar as coisas, ou então levanta, enfim, né? Quando a iluminação chegou na roça, né? Os tocos deixaram de virar fantasma. Mula sem cabeça, né? Aqui na região tem um tal de corpo seco, né? Cada região tem seu, né? Tem a loira do banheiro que nos perseguiu tanto, né? A gente morria de vontade de ir no banheiro e não ia, né? Medo de, né? Na medida que eu vou iluminando e vejo que um toco, ela é só um toco, não era fantasma, que não preciso ter esse medo, vai sumindo, eu vou ficando mais seguro, eu vou ficando mais confiante, eu vou ficando mais, né? Mas, enfim, né? Tem a noiva que aparece na estrada, tem uma série de lendas e, né? E eu acho que isso... a Miriam fez uma pergunta só, depois você copia para mim, cara, eu estou sem acesso aqui. Tá. Então, assim, na medida em que eu vou conhecendo, vou amadurecendo, vou perdendo meu medo. Vou ficando mais confiante. E com relação aos medos internos meus, também é o mesmo processo. Quanto mais eu me conheço, mais seguro eu me sinto. Por exemplo, né, eu me lembro de, no meu primeiro trabalho, o cara perguntar, você sabe datilografia? Você é dessa época, não, né, Sérgio? Você sabe o que é isso, não? Oi, não entendi. Datilografia, você teve? Não, eu não tive porque eu não conseguia, mas eu lembro. Eu Isso. sou daquele tempo. Eu sou daquele tempo. Isso. ASDFGHJKLC, né? Isso. Eu tive uma mãe que era professora de violino, que morava em frente à minha tia, que era professora de piano. Né? Então, eu comecei a aprender a tocar piano com meus 10 anos de idade, já tinha aula todo dia. Do piano para a máquina de escrever foi manha. Então, eu tenho diploma, não sei onde está, mas eu tenho um diploma no curso de datilografia. Então, quando ele me perguntou, você sabe datilografia? Sabia, decora e salteado. Fui lá e bati com os 10 dedos. Hoje vai com 2, tá bom. Mas... E depois ele perguntou para mim, você conhece as ruas do centro de São Paulo? Eu conhecia 2. Largo do Paissandu e Avenida São João, mais nada. Né? Ele falou, então eu vou apostar em você. Né? Eu vou apostar em você. E aí eu comecei a trabalhar. Então, assim, quanto mais experiência eu tenho, eu aprendi datilografia, então eu fui seguro. A insegurança apareceu quando eu precisei pegar um ônibus e descer no centro da cidade. Né? Eu tinha que perguntar onde ficava a rua, como fazia para chegar, tive que me virar. Então, quanto mais eu conheço o mapa de uma região, mais fácil eu circular por ela. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu conheço o meu mapa interno. Por que eu sou assim? Você tem famílias, né, Sérgio, que são gêmeos, que têm gêmeos. Né? E você tem 2 personalidades antagônicas, comendo a mesma comida, frequentando o mesmo colégio, se vestindo, às vezes, de maneira igual, que é um absurdo isso, mas tem gente que faz isso ainda, veste os gêmeos iguais, e assim por diante. São almas evoluindo, e essas almas são diferentes, com necessidade diferente, com experiências diferentes. Por isso que a leitura que ela faz de um acontecimento é diferente. A morte de uma pessoa na família, cada um da família vai ler de uma maneira. Cada um vai observar e guardar para si de maneira diferente. Não tem 2 pessoas iguais no mundo. Né?
Eu ajudei a criar o Betinho, né? O Betinho é meu filho mineiro, né? E eu tive 2 filhos e foram chegando mais 4 que a gente ajudou a criar. E o Betinho falava, pai, vi um cara na cidade que é a tua cara, mesmo que vê é o mineirice dele, né? Então, assim, eu falei, mas igual você não vai achar, né? Falei, não, parecia só, né? De rabinho de cavalo, de barbinha, né? Parece que tem uns modelinhos assim que se segue, mas igual, principalmente a nível de reação, de emoção. Você pega um filme, né? Tem filme que é horroroso e as pessoas amam de paixão, né? Tem filmes que eu falo, gente, por que você foi produzir um filme desse que não te acrescenta nada, não serve para nada? E eu vejo pessoas elogiando. Eu falo, gente, jogo de cintura. Tem gosto para tudo, tem desejo para tudo, está tudo certo. Música, a mesma coisa. Né? Sim. O que é a ciência do início da vida que a Marisa colocou aqui, Flávio? Tá ok. Nossa, eu estou cercado. Você perguntou, está publicado e a Cássia acabou de me passar a pergunta dela. Tá bem representada aqui. Marisa, né? Existem alguns conceitos que a gente precisa tomar muito cuidado. Né? Porque bate na revisão de um, no conceito de outro. Né? Outro dia me perguntaram, Flávio, você acredita em reencarnação? Eu falei, eu tenho a obrigação de acreditar. Ou por quê? Pelo que eu observo. Uma criança, quando nasce, vem com talento. Tem umas crianças com 5 anos não estraçalha no violino. Eu vou passar o resto da minha vida, né? Ou no piano. São artistas potenciais. Ela traz aquilo na alma. Tem facilidade para aquilo. Né? Então, eu acho que sim, eu acredito em reencarnação. E quando você vem, você traz uma bagagem, né? Não exatamente de quem você foi, mas daquilo que você veio fazer. Outro dia me perguntaram, Flávio, quem será que eu fui na vida passada? Eu falei, boa coisa não foi, porque senão não teria voltado. Né? Estamos todos aqui, porque a gente na vida passada deve ter pisado na bola, senão eu estaria num planeta um pouco melhorzinho, né, Sérgio? A gente merece um planeta um pouco, né? Então, o começo da vida é fantástico, você vê a mãe muda de energia quando está gestando. O duro, Sérgio, é que eu tenho mães gestando e usando droga. Aí eu pergunto, precisa respeitar essa criança. Essa criança vai nascer chapada. Essa criança vai nascer... Tem que ter, né? Eu gosto dessa coisa, dessa preparação para a maternidade. Vão arrumar o quarto, não precisa ser chique, mas ter o seu espaço, ter as coisas arrumadinhas, ter as coisas organizadas para esperar essa criança. E essa criança vem pedindo orientação, pedindo limite. Aliás, eu gostaria que você repetisse para mim, Sérgio, as 3 ou 4 coisas que você falou que são essenciais para ser pai. A última eu lembro que era o amor. Né? Como é que é? Aí, as 4 coisas... Que você concluiu que você tinha e que daria conta para ser um bom pai. Ou que sua filha ia pedir, ia esperar de você. Amor, né? Basicamente é amor e capacidade de diálogo. Isso. Pronto. Eu tenho certeza absoluta que você vai ser sempre um bom pai. Né? E tem pais que não dão conta. Quando o filho chega na adolescência, o filho nada melhor que ele. O filho lida com o computador porque já nasceu com o computador. Melhor que ele. E aí entra uma disputa do que a gente chama de macho alfa lá pelo pedaço, pela casa, e que normalmente existe muito atrito. É muito comum surgir a palavra separação quando os filhos estão na adolescência. Por quê? Porque não deram conta. Né? Ser pai de criança é uma coisa, ser pai de adolescente é outra, ser pai de adulto é outra. Outra coisa importante, Sérgio, é que conforme a minha experiência, eu paro no tempo. Né?
A Marisa pediu os contatos aí das redes sociais, depois eu já faço. Né? Vamos deixar isso aí para o final. Isso. Mas aí, Sérgio, né, você tem pela frente aí se entender as pessoas que estão com você e entender que você foi escolhido para direcionar aquela vida. Você se tornou pai com uma missão sagrada de dar as condições iniciais do que essa criança vai ser no futuro. Eu não fecho totalmente com Freud, mas também não excluo totalmente ele quando ele quer entender, né? Ver como foi a infância, ver como foi a relação, né? E assim por diante, né? Então, eu acho que você tem pela frente um desafio, eu tenho. São desafios diferentes? São, mas não são maiores nem menores, né? Sua filha vem numa época de muita informação, de muito bombardeio, né? E a gente vai selecionar, tem que estar junto para olha, esse conteúdo é bom, esse não é, né? Televisão não existe para educar filho. Televisão é um meio fantástico de comunicação, computador também. Mas a gente não nasceu para botar o filho na frente do joguinho para dar sossego para a gente. Né? Quantas vezes eu vi você de cara pintada? Né? E nem era manifestação contra o Collor. Sua filha faz gato e sapato, transforma o pai em tela. Né? Pinta o pai. Já vi pintar o pé, o nariz, tudo. Né? Verdade. Por quê? Nós estamos juntos. Nós estamos crescendo juntos. Você já foi nenê, já foi na primeira infância, está entrando para a adolescência, você está junto, Sérgio. E isso é importante, acompanhar e estar junto. Né? Tem coisas que a gente não sabe, mas a gente vai procurar ali para saber, para se atualizar, né? E crescer junto. Né? Uma vez minha ex-mulher fez um comentário, por que eu me dava bem com meu neto? Meu neto amava vir para minha casa. Eu falei, por quê? Foi porque vocês têm a mesma idade mental. Eu falei, é verdade. Eu morava ali perto da... Olha ela aí, a Lavínia aí. Eu morava ali perto da... E o pai pintado, lógico. Eu morava ali perto da Lagoa do Taquaral e a gente descia e no caminho eu já ia discutindo com ele, né? Ô, Gabriel, chegando na Lagoa do Taquaral, eu vou sentar lá na frente do bonde, tá? Você vê um lugar para você, porque eu vou na frente. Não vou, pelo amor de Deus, né? Eu quero ir na frente. Era um pau de igual para igual ali, né? Então, era muito gostoso tudo isso, né? É muito gostoso. Pena que o tempo passa rápido, a gente vai sentir muita saudade disso, você. É verdade. O Flávio, infelizmente o nosso tempo está acabando. E antes de você passar os seus contatos e falar, né, encerrar falando sobre a importância da terapia, eu queria só colocar um tópico aqui para te provocar e, na verdade, né, trazer uma reflexão, que é a importância das relações interpessoais, a importância da comunicação entre as pessoas, né? Porque Sim. A gente vê muito hoje, a comunicação entre as pessoas ela está muito deteriorada. E com as redes sociais, agora, né, parece que trouxe uma oportunidade das pessoas falar o que quer, do jeito delas, sem a preocupação se está ofendendo, se está desrespeitando, e qualquer probleminha que der, ela vai lá, deleta o comentário, ou então apaga o perfil dela, bloqueia as pessoas, enfim. E eu lembro que aquela palestra que eu vi sua, você falou muito sobre a importância da comunicação, né? E principalmente nos dias de hoje, né? Só para concluir, tem uma expressão aí que virou mania, que eu particularmente não gosto, eu discordo totalmente. Muita gente fala assim, inclusive em alusão ao bullying, tá?
essa geração aí não pode falar nada, não pode brincar com nada, é uma geração mimimi. Cara, eu acho que falar que essa geração é mimimi é de uma insensibilidade, porque quem produziu essa geração mimimi é a nossa geração. E a nossa geração até parece que a nossa geração né, é uma geração descomplicada, né? Ou um bando de gente mal resolvida, cara. Tem coragem de falar que a geração mimimi. A gente vive outra realidade hoje. O bullying, ele existe sim. A intolerância existe. Fala um pouquinho sobre a importância da comunicação. Sérgio, né? O que deveria vir e existir para facilitar seus meios de comunicação, né? Infelizmente, né? Se tornou. Eu tenho uma paciente que é jornalista e ela fala: Flávio, notícia boa tem 12 linhas. Mais do que isso, ninguém vai ler. Aí eu fico preocupado, né? Com o futuro. Porque é uma geração que está lendo cada vez menos. É uma geração que está com muito receio, né? Mas não tem respeito. Perdeu o respeito pela professora, perdeu-se o respeito em geral. Né? Eu sou do tempo que professor era autoridade. Eu sou do tempo que, né, houve até uma polêmica se devia ou não chamar de tia. Aí eu nem vou entrar no mérito da coisa. Mas o respeito, a consideração, a valorização pelo conhecimento, né, parece que foi se perdendo. Né? Foi trocado por alguma coisa mais imediatista e que me atrapalha menos, porque não me faz pensar. O que essa geração não quer é ter o trabalho de pensar. E por que está acontecendo isso? Olha, eu acho que o culpado é o Enter. A gente está acostumado a ter uma velocidade de um Google. E algumas coisas, quanto tempo dura uma gestação? 9 meses. Quando você nasceu, quando eu nasci, meus avós, e sempre foi assim e vai continuar sendo. E o ser humano quer mudar esse ritmo. Uma vez eu fui fazer uma besteira de um curso, né? Não quero generalizar, mas aquele curso que eu fiz realmente não foi bom, de leitura dinâmica. Então, ao invés de levar uma semana lendo um livro, eu li o livro em 2 dias. Só que eu não retinha o conteúdo. Você lia numa rapidez fantástica, você adivinhava as palavras, né? Então, eu precisei desaprender para poder aprender outra vez, né? A ler num ritmo que eu não precisava de velocidade. Por que eu preciso de velocidade para ler um livro? Se livro é prazeroso, né? Então, nós estamos hoje perdendo contato e querendo tudo muito rápido, muito... outro dia, uma pacientinha minha falou assim, no vestibular vai cair tais e tais livros, mas eu vou pegar em vídeo. Me conta, Sérgio. Qual a diferença entre você ler um livro, onde você imagina, quando eu abro um livro, tinha um lindo pôr de sol, é o pôr de sol que eu tenho aqui em Águas da Prata, maravilhoso, né? Então, é diferente, a minha imaginação é infinitamente mais criativa do que você dá a imagem pronta. Né? Então, num vídeo, num filme, a imagem está pronta. Quantas vezes a gente leu algum livro, depois assistimos o filme, e foi altamente decepcionante ver o filme? O livro é muito melhor, porque a sua imaginação é melhor, a minha imaginação é melhor. Né? Dia desse eu ouvi uma frase que eu morri de rir, que dizia assim, a nossa geração precisa de terapia porque nossos pais deviam ter feito e não fizeram. Né?
E o grande barato, se não responsabilizando ninguém, mas a gente seria criado com uma outra maneira, uma outra visão, se eles tivessem feito terapia. Né? Mas não fizeram, e eu ouço hoje isso. Eu não vou fazer terapia porque eu não preciso. Mas e com relação à sua carreira? Tá fluindo? Com relação às suas atividades, elas estão bem? Ah, não está nada bom. Então vamos buscar a terapia. Né? Mas não, o medo da terapia é muito grande. Né? A gente realmente teve uma geração muito sufocada. Né? A gente teve uma geração onde tudo era proibido. Né? Eu me lembro que eu saía de casa, mas tinha que voltar até as 10 da noite. Meu neto está se preparando para sair de casa por volta de 11, meia-noite, aí que ele vai sair. Né? Então, assim, mudou muito, tem mudado, mas tem algumas coisas que não se abrem mão. Respeito é bom. Né? Respeito, consideração, valorização. Né? Minha mãe já faleceu, mas eu me lembro de um dia, eu estar lá em Campinas, lembrar que tinha uma coisa que eu precisava perguntar, liguei para ela, morava aqui em Águas da Prata. E ela estava ocupada, não me atendeu, tinha saído, depois eu ligo. E aconteceu um monte de coisa, eu acabei esquecendo porque eu liguei. Mas ela viu que tinha chamada minha, ela retornou. E aí, meu filho, você me chamou? Chamei. Né? Para quê? Eu não lembrava. Falei, meu Deus do céu, o que é que eu queria perguntar para ela? Né? Aí, já que eu não tinha lembrado mesmo, a primeira coisa que me veio foi, não, mãe, eu já estou indo dormir, eu só liguei para pedir benção. Que é uma coisa que a minha geração já não pedia mais. Ela ficou felicíssima, contou para todas as irmãs no dia seguinte que eu tinha ligado para pedir benção, que Deus te abençoe, meu filho. São valores dela, que para ela foi importantíssimo. Né? E que a gente tinha perdido. Né? Já que eu vou pedir benção, e ela vai falar que é Deus que vai abençoar, então por que eu vou pedir para ela? Né? Mas é esta coisa do respeito, da consideração. Né? Que a gente precisa... Legal. Cara, muito, muito obrigado pela doação do seu tempo e do seu conhecimento, viu? Eu quero que você termine da maneira que você quiser, ressaltando a importância, mais uma vez, da terapia na vida das pessoas. Né? Como você falou, geralmente quem faz terapia faz porque convive ou se relaciona com alguém também que não fez e deveria ter feito, né? Mais ou menos isso. Mas e passe também, por favor, suas redes sociais. Fique à vontade e encerra da forma que você quiser. Vamos para o lado prático primeiro, a rede social, né? Você pode mandar um e-mail para mim, é flavio.verdun@gmail.com. flavio.verdun@gmail.com, tá? Instagram você tem, né? Tem Flávio.verdun, né? Isso. Tem telefone também, né? Mas telefone é o mais complicado, tá lá. Depois a gente passa, mas fique à vontade, né? Para ligar, para conversar, para trocar, tá? Eu gosto muito. Dá gosto conversar com gente inteligente. Por isso, quando eu recebi o seu convite, eu falei, nossa, mas com o maior prazer. A Cássia virou para mim e falou, nossa, você gostou do convite do Nardini, né? Eu falei, gostei muito, porque não é toda hora que a gente tem a oportunidade de conversar com gente sensível e inteligente. Né? Sérgio, sou fã de você. Uso você como exemplo de superação, de guerreiro, de batalhador, sem perder a sensibilidade. Né? O Sérgio, sensibilidade é uma coisa boa ou é ruim? Depende do que a gente faz com ela. Depende de como você canaliza ela. Isso. Eu posso ficar só chorando por causa de novela, como eu posso fazer uma obra de arte, contar uma história, criar uma história, e assim por diante. Né? Então, Sérgio, eu só tenho que agradecer a oportunidade de conversar contigo, de bater papo. Precisou, liga, vamos escolher um tema, vamos desenvolver um tema.
Mas eu te proponho que nessas entrevistas você se coloque mais, porque você tem muito para doar, tem muito conhecimento, uma sabedoria nata aí, né? Tem a sua vida no sítio, tem a sua busca pela sua profissão, tem o seu lado artista. Eu conhecia a Kombi, que ficava parada na entrada da cidade ali. Toda vez que eu chegava em Amparo, eu via a Kombi. Qualquer dia eu vou comprar um quadro do Nardini. Saí de Amparo, parei de atender lá e não comprei. Mas ainda um dia eu vou ter um quadro do Nardini na minha parede, se Deus quiser. Né? Tá certo, Nardini? Então, eu queria te agradecer. O carinho é recíproco. Muito obrigado, querido. Oi, pode falar. Obrigado pelas pessoas aí, pelas perguntas. Se eu fiquei devendo alguma resposta, pode me cobrar, vou estar à disposição. Tá? Flávio Verdun, você acha lá no Instagram, na internet, no e-mail, enfim, a gente está disponível. Tá? Flávio.verdun@gmail, né? É isso, né? Isso. A Elisângela está colocando que foi a live mais esperada da minha quarentena. Né? Legal. Ela me ligou dizendo, quando é que você vai gravar uma live? Eu falei, eu não vou, né? Eu não vou gravar live, né? Falei, não, mas você tem que gravar, meu. Eu falei, não. Aí, quando chegou o convite do Sérgio, eu falei, é irrecusável, porque aí live ao vivo, seja o que for. Sérgio, meu querido. Obrigado. É um prazer e uma alegria. Um abraço, Elis, um abraço, filhota. Fique com Deus, que Deus te abençoe e te ilumine. Namastê, como eu costumo dizer. Namastê. E como você comentou do meu livro aquela hora, eu vou terminar, então, com essa imagem, tá? Que eu separei aqui, então, agora. Do pai de Rodinha? É isso, é. E eu vou pegar aqui e deixar na tela, então, essa imagem, que é a capa do livro. Flávio, muito, muito, muito obrigado, querido. Tá Deixa eu pegar a imagem aqui que eu separei. Espera aí. Tá aqui, Flávio. Achou? Tá aqui, ó. Tá aparecendo para você? Agora, pai de Rodinhas. Fantástico. Um abração, Sérgio. Fica com Deus. Deus te ilumine. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, querido. Um abraço. Obrigado a todos que acompanharam. Um beijo no coração. Semana que vem estou te acompanhando aqui. Valeu, valeu. Tchau, tchau.